Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado mais sombrio da realidade aqui no canal Annie Crime Zone, onde a gente mergulha fundo em casos criminais reais, histórias perturbadoras, mistérios complexos e episódios que desafiam a nossa percepção de confiança, manipulação e justiça. O vídeo de hoje traz uma história real, inquietante e profundamente chocante. Um caso que, mesmo não tendo acontecido no Japão, carrega elementos dignos de um thriller psicológico e que ganha um peso ainda maior por ter acontecido em um momento simbólico, o Domingo de Páscoa. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso novo. Aqui no Annie Crime Zone, a gente investiga histórias reais que parecem saídas de um roteiro de suspense. Agora vem comigo entender todos os detalhes desse caso real que mostra até onde podem chegar a obsessão, o desequilíbrio mental, e como uma tragédia pode acontecer dentro de um lugar que deveria ser seguro, o próprio lar. Domingo de Páscoa. É uma data que, para muitas pessoas, representa renascimento, esperança, família reunida. Um dia leve, tranquilo, quase sempre associado a coisas boas. Mas em 1937, em Nova York, essa data ficou marcada por algo completamente oposto. Enquanto a cidade seguia sua rotina de celebração, um crime brutal acontecia em silêncio, dentro de um apartamento comum. E é isso que torna essa história ainda mais perturbadora, porque ela quebra completamente a ideia de segurança que a gente costuma associar a momentos como esse. Veronica Ronnie Gedeon tinha apenas 20 anos. Ela nasceu em uma família de origem húngara, filha de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos buscando uma vida melhor. Ela cresceu no bairro de Astoria, no Queens, uma região com muitos imigrantes, cheia de histórias, desafios e sonhos. Roni era descrita como uma jovem bonita, expressiva e com aquele tipo de presença que chamava a atenção. Mas a vida dela estava longe de ser fácil. Ela tentou seguir carreira como modelo. Só que não era o tipo de carreira glamurosa que a gente vê hoje nas redes sociais. Naquela época, ela trabalhava principalmente para revistas de crimes sensacionalistas. E aqui entra um detalhe muito importante. Essas revistas eram extremamente populares nos anos 30. Elas traziam histórias exageradas, dramáticas, sempre com violência, mistério e suspense. E Verônica posava para essas capas. Em muitas dessas fotos, ela aparecia como vítima, amarrada, desacordada, sendo atacada, em situações de perigo. E o mais inquietante, essas imagens acabaram se tornando uma espécie de coincidência macabra com o que viria a acontecer depois. Ronnie morava com a mãe, Mary Gedeon. Mary era uma mulher forte, determinada, que já tinha passado por muitos altos e baixos. Durante a época da Lei Seca, aquele período em que o álcool era proibido nos Estados Unidos, ela chegou a operar bares clandestinos. Ou seja, ela já era alguém acostumada a viver em situações arriscadas. Depois disso, ela começou a alugar quartos no apartamento onde morava. Era uma forma de renda. Mas também significava que pessoas desconhecidas entravam e saíam da casa com certa frequência. E foi exatamente isso que abriu espaço para o perigo. Robert George Irwin era um escultor, mas não era um artista comum. Ele tinha um histórico de instabilidade mental. Já havia sido internado em instituições psiquiátricas, como o Bellevue Hospital e o Rockland County Hospital. Pessoas próximas descreviam ele como excêntrico, imprevisível e, em alguns momentos, completamente desconectado da realidade. Em algum momento, ele se hospedou no apartamento da família Gedeon. E foi ali que ele conheceu Ethel, a irmã de Ronnie, e desenvolveu uma obsessão por ela. Mas não era uma paixão saudável. Era algo unilateral, intenso e cada vez mais perturbador. Ethel não correspondia.
E isso fez com que a situação se tornasse desconfortável, até que ele fosse expulso da casa. Mesmo depois de sair da casa, Irwin não esqueceu Ethel. Ele continuou alimentando essa obsessão. E aqui é importante entender uma coisa. Em muitos casos criminais, o perigo não começa no momento do crime. Ele começa muito antes, em comportamentos ignorados, em sinais que parecem pequenos, mas que vão crescendo. E no caso de Irwin, essa obsessão só aumentava. Na noite de 28 de março de 1937, Irwin voltou ao apartamento. Ele foi até lá com um objetivo: encontrar Ethel. Mas ela não estava mais morando ali. E isso foi o suficiente para desencadear um surto. Mary abriu a porta, confiou e deixou ele entrar. A partir daí, a situação saiu completamente do controle. O que aconteceu dentro daquele apartamento foi rápido, violento e extremamente brutal. Ronnie foi asfixiada. Sua mãe foi ferida com golpes. E um dos hóspedes da casa, Frank Burns, também foi atacado e não resistiu. 3 pessoas. 3 vidas interrompidas. Dentro de casa. Sem chance de defesa. Durante a investigação, Irwin revelou pensamentos extremamente perturbadores. Ele falou sobre querer separar a cabeça do corpo de Ethel e fazer uma máscara mortuária com o rosto dela. Isso mostra que não era apenas raiva. Era algo muito mais profundo. Uma mistura de obsessão, fantasia e distúrbio psicológico grave. Algo que já vinha se formando há muito tempo. O crime chocou tanto a cidade de Nova York que virou manchete em todos os jornais. A polícia iniciou uma caçada que se espalhou por vários estados. Foi uma das maiores buscas da época, comparada até ao caso Lindbergh. Meses depois, um funcionário de hotel reconheceu Irwin. Ele estava trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Quando foi confrontado, fugiu. Mas acabou sendo capturado em Chicago, em uma estação de trem. E ali, tudo começou a se esclarecer. O caso levantou uma discussão muito importante. Como alguém com histórico psiquiátrico tão sério estava solto? E mais do que isso, sem acompanhamento adequado? Esse caso ajudou a impulsionar mudanças nas leis psiquiátricas do estado de Nova York, principalmente no que diz respeito ao monitoramento de pacientes com histórico de instabilidade. Mas talvez o ponto mais marcante dessa história seja a ironia cruel. Ronnie encenava violência, trabalhava em histórias fictícias e acabou se tornando parte de uma história real, muito mais brutal do que qualquer roteiro. E tudo isso em um dia que deveria representar vida, esperança, recomeço. Esse caso é um lembrete de que o perigo nem sempre vem de desconhecidos distantes. Às vezes, ele entra pela porta, convidado. E de que transtornos mentais graves, quando não acompanhados corretamente, podem resultar em tragédias irreversíveis. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou desse caso. Você acredita que isso poderia ter sido evitado? E se quiser mais vídeos assim, já sabe. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Eu te vejo no próximo vídeo. Mas até lá, fica atenta. Porque nem toda história sombria está tão longe assim da realidade.